Olá pessoal, vamos agora para resolver a questão 123 da prova amarela de 2009 do Enem. Lembrando que essa questão ela é baseada no mesmo texto da questão 122. Eu não vou ler o texto de novo, então se você ainda não viu a questão 122, volta lá, assiste e depois vem para essa, ok? Então vamos continuar. Os procedimentos argumentativos utilizados no texto permitem inferir que o ouvinte leitor, no qual o emissor foca o seu discurso, pertence. Então, quem é esse ouvinte leitor? A gente já discutiu isso um pouco na questão anterior, e aí é justamente isso que ele vai querer que a gente identifique nessa questão aqui. Então, vamos lá. Alternativa A. Ao mesmo grupo social do falante autor. Bom, aqui então a ideia-chave é que seja do mesmo grupo. O que a gente vê logo no início do texto? Ele fala, quando eu falo com vocês, procuro usar o código de vocês. Ou seja, isso aqui passa a ideia de que ele está usando um código diferente, é o código de vocês, não é o dele. Ou seja, isso implica que eles não pertencem ao mesmo grupo. Portanto, a alternativa A está incorreta. Há um grupo de brasileiros considerados como não índios. Bom, como é que ele continua depois? Ele fala, a figura do índio no Brasil de hoje, blá blá blá. Então, justamente por ele estar usando o código de vocês e começar a falar do índio, é porque provavelmente esse interlocutor não está familiarizado com esse grupo social que é o grupo dos índios. Então a gente tem que perceber aqui que existe um tipo de conflito, digamos assim, entre essa ideia de vocês e o índio. Então é como se ele tivesse que explicar como que é a figura do índio atualmente. Faz sentido a letra B? Faz. Então, antes da gente concordar que ela é a alternativa certa, vamos dar uma olhada nas outras três para excluir e ter mais certeza ainda para marcar. Há um grupo étnico que representa a maioria europeia que vive no país. De onde que saiu o europeu? Então, aqui a ideia-chave é europeia, né? É o grupo dos europeus. Mas ele fala dos asiáticos, europeus e africanos com o mesmo peso. Entretanto, quando ele vai falando do índio, ele continua depois falando, né? Qual o pedaço de índio que vocês têm, o seu cabelo, os seus olhos, o nome da sua rua. Então ele dá uma ênfase muito maior na figura do índio. Por isso que a gente não pode concluir que o interlocutor dele são os europeus. Poderiam ser, talvez, os imigrantes, mas como ele dá uma ênfase muito maior nos índios, alternativa C, incorreta. Há um grupo formado por estrangeiros que falam português. Olha, estrangeiros que falam português não faz muito sentido pelo seguinte motivo principal. Essa frase aqui, olha, nós não queremos tomar o Brasil de vocês. Ou seja, tomar o Brasil é porque o nós, ou seja, o emissor dessa mensagem, ele não deve ser brasileiro, certo? Então, talvez seja o emissor, seja um estrangeiro que fala português, mas ele não está falando com um receptor estrangeiro, porque senão ele não poderia falar que o Brasil é de vocês, como ele fala aqui, ok? Então a alternativa incorreta, porque o Brasil não é dos estrangeiros, o Brasil ainda é dos brasileiros. Há um grupo sociocultural formado por brasileiros naturalizados e imigrantes. Então aqui é brasileiros naturalizados e imigrantes. Aqui seria a ideia de falar, então, quem seriam esses brasileiros, né? Os asiáticos, europeus, africanos que vieram para cá e ficaram. Entretanto, ele fala muito nessa questão do índio, ele enfatiza muito essa coisa de vocês devem ter um pedaço de índio dentro de vocês. Se a gente tiver que escolher entre a letra B e a letra E, porque a letra E parece ser uma boa pedida também, mas embora brasileiros naturalizados e imigrantes podem ser considerados como não índios, o grupo com que ele fala é muito maior do que esse grupo apenas de naturalizados e imigrantes. Ele realmente está se referindo no texto a todos os que não são considerados como índios. Ou seja, a alternativa E não é a melhor escolha. E a gente termina escolhendo a alternativa B de Bravo como alternativa correta nessa questão. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.